Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre diagrama elétrico, esquema elétrico de celular. Essa ferramenta é muito importante, para a gente poder estar descobrindo e analisando, fazendo uma análise em uma placa, uma PCI de um determinado aparelho. Luiz, deixa eu só acrescentar uma informação. Sim. O esquema elétrico do celular, ele é algo muito complexo. Para quem já trabalhou com manutenção de notebook, computador desktop e analisou um esquema elétrico, você vê que é algo muito complexo. Não é algo que você vai aprender em um dia e de um dia para o outro você já vai saber ler e interpretar o esquema elétrico inteiro. Então, para você entender perfeitamente o esquema elétrico, você precisa ter uma boa noção em eletrônica, tem que conhecer muito bem a eletrônica e conhecer muito bem o celular. Porque mesmo você sendo mestre na eletrônica, quando você pegar um esquema elétrico de um aparelho que você não está familiarizado, você vai demorar um pouquinho para fazer a sua interpretação. Nesse esquema elétrico, não só nesse, mas na maioria, a primeira página você vai encontrar sempre o diagrama de blocos, que é com que cada bloco se comunica. O diagrama em blocos ele é mais fácil de fazer a leitura. Normalmente ele é representado em uma folha só. Só que as partes do celular, os componentes, os CIs, eles são representados em várias folhas. O nosso curso, a gente quer focar mais a parte da prática. Porém, a parte teórica é importante, porque a teoria vai fazer com que você consiga solucionar os problemas na prática. Muitas vezes você se depara com um problema na prática e você vai conseguir encontrar aquele problema se você tem a sua base teórica. Então você vai ter que usar a teoria para solucionar o problema na prática. O caso do esquema elétrico, eu digo para vocês que seria uma última opção de conserto. Você vai ver que nas aulas de conserto ao vivo, que o Luiz fizemos lá na assistência dele, nós, praticamente todos os celulares que nós fizemos, Luiz, nós não usamos o esquema elétrico de nenhum. Exato, verdade. Tem um passo a passo que vocês vão ver, que o Luiz realiza nas aulas de conserto ao vivo, que você já consegue identificar qual que é o problema. A maioria das vezes, problema de mau uso. O esquema elétrico você vai utilizar quando é um defeito que você não conseguiu identificar usando as técnicas que vocês vão aprender nas aulas de conserto ao vivo. Então, exemplo, um celular não liga. Você vai abrir o celular, você vai ver se tem consumo de corrente, vai ver se tem curto, se tem algum componente esquentando. Seguindo esse processo, se você não identificou o defeito, você vai ter que partir para o esquema elétrico. Exato. Identificar a sequência de power, que é a etapa que o celular faz para ligar e descobrir o que está impedindo o celular de ligar. E tem muitos casos que o celular ele vai ligar, só que ele não vai dar imagem. E aí você, um exemplo, trocou frontal ou trocou o display, mesmo assim não sobe a imagem. Então você vai ter que partir para o esquema elétrico. Eu deixo bem claro para vocês, o Luiz ele trabalha há 8 anos, já consertou aí mais de 12 mil celulares e vamos colocar quantos por cento do celular? Mais de 90% sem esquema elétrico. Sem esquema elétrico. Sem precisar fazer análise disso aqui. A gente está explicando isso aqui porque assim, muitas vezes você se preocupa, não, eu tenho que saber 100% do esquema elétrico, senão não vou conseguir trabalhar. A rotina do Luiz, ele nem utiliza o esquema elétrico. Nem utilizo. Nós vamos mostrar difícil. Porque a base pedagógica do curso, para vocês verem que tem esquema elétrico também de celular, um pouquinho como que funciona, ok? Então o Luiz ele vai explicar para vocês aqui o diagrama em blocos. Nós vamos dar sequência aí nesse esquema elétrico aqui, que é de um Samsung, Grand Prime. Isso, é do SMG530H, Samsung Grand Prime, mais conhecido como Grand Prime. E é isso aí, professor André. Não adianta o aluno querer, porque realmente é complicado. O esquema elétrico é baseado em bastante estudo, Então ele precisa realmente de um empenho
até um pouco maior para estar entendendo totalmente a complexidade do esquema elétrico. Assim como o celular também é complexo, né? Vamos lá. Aqui nós temos o diagrama em bloco, né, do Gram Prime. O bloco maior é do processador. É um processador CPU e GPU, né? Então ele é processador gráfico e processador de vídeo. É um Cortex 1.2 GHz, Quad-Cortex, 512 KB, tal, 8 GB de DDR3, 533 MHz. Bom, e tudo que tem em volta aqui se comunica com ele, de certa forma se comunica com ele, né? Então ele é o que comanda toda a operação no celular. Aqui nós temos o Power Manager IC, é um PM8916. Ele é o, como nós falamos em aulas anteriores, ele é o controlador de carga, né, de energia do celular. Esse aqui ele tem um cristal de clock de 19,2 megahertz, né? E aí tudo que é energia passa por aqui. Então é isso. Temos o setor de carga, né, responsável pela carga da bateria, gerenciamento da bateria, né, de carga que entra e que sai também. Também é interligado com o processador. Aqui nós temos os transceiver, que é um WTR2605. Ele é responsável pelo setor de RX e TX, né? Antena de GPS, antena do celular, setor de RX, né? Temos aqui mais para baixo Wi-Fi e Bluetooth, né? É o WCN3620, que é junto com nesse mesmo chip, nesse mesmo CI, WLAN, RX-TX 2.4 GB, é Wi-Fi, Bluetooth e FM. Ó. Temos aqui também um rádio FM integrado nesse circuito. Aqui mais para baixo temos todos saindo do próprio processador. Temos os sensores, né? Motor de vibracal, botões de volume, chip, né? SIM card e T-Flash, que é o cartão de memória. Desse outro lado aqui temos, como já falei, toda a parte de energia, speaker, receiver, earphone, que é o fone de ouvido, microfone principal, microfone secundário. Aqui temos USB, né? RX, TX do USB, controlador de USB. E é isso aí. Aí nós seguindo mais abaixo, a gente já tem o diagrama em blocos, pessoal. O que ele vai ajudar vocês na parte prática ali do conserto? Um exemplo: o celular não está funcionando, o Bluetooth e o Wi-Fi. Então, você está com a placa de celular, você tem que saber qual que é o setor ali responsável pelo Wi-Fi e Bluetooth. Então, aqui no caso do esquema elétrico, você já consegue identificar onde que está o CI responsável por isso. Exato. Vocês vão ver que nas aulas de conserto ao vivo tem celular que chega com oxidação. Então, muitas vezes, algum bloco aqui está com oxidação, então alguma parte do celular não vai funcionar. Então, exemplo, o chip do Wi-Fi, que é responsável pelo Wi-Fi e Bluetooth, né, Luiz? Isso. Se ele está com problema, no caso é esse aqui, ó, do Gram Prime. Não adianta você ir em outro setor, você ir na parte de carga, ou, quer ver? Volta aí, Luiz, para mostrar melhor aqui. Ou você vir aqui na parte de chip, motor, ou na parte aqui dos... radiofrequência, né, de RF. Radiofrequência, né? Ou ir na parte de carga da bateria. Então, primeiro, você tem que saber qual que é o defeito apresentado. O celular não está carregando bateria. Maravilha, no diagrama em blocos você já vai saber qual que é o camarada que é responsável por dar a carga aí na bateria.
não está funcionando o Wi-Fi Bluetooth. Inclusive tem até uma aula de conserto ao vivo que nós fizemos, né? Que chegou um celular, o cliente reclamando, né? Que não estava funcionando o Wi-Fi nem Bluetooth. Nós fizemos uma desoxidação e voltou a funcionar. Exato. Então, o diagrama em blocos, você vai encontrar o bloco responsável por determinada função no celular. Exato. Então, é essa a utilidade de um diagrama em blocos. Você sabe também quem se comunica com quem. Então, como vocês viram, o processador, que é CPU e GPU, né, ele controla todo o processamento central e também todo o controle gráfico do celular, tudo se comunica com ele. Então, se o problema for no processador, aí fica inviável de se fazer o conserto. Porque, primeiro, qualquer parte desse bloco aqui, para fazer a substituição é retirando de sucata, né, Luiz? Para comprar, assim, é complicado achar, né? Até da China. Exatamente, é bem difícil, dependendo né? do componente, você não encontra para comprar. Dependendo do componente, não encontra. E torna-se inviável, né? Por exemplo, um processador desse você, infelizmente, condena a placa, né? Não tem jeito, né? Tem alguns componentes em BGA que realmente fica difícil de estar efetuando a troca. Até porque um laboratório, para se especializar em troca desse tipo de componente, tem que investir milhares e milhares de reais, senão, né, muito dinheiro, né, para poder... E aí acaba não compensando, né? Então é mais viável, até mesmo sai mais barato para o cliente acabar comprando um outro celular. É isso? Isso aí. Vamos lá, vamos descer um pouco aqui, a gente já vai encontrar a PCB, a placa de circuito impresso do celular, do Gran Prime. Aqui a gente pode identificar a unidade, né? Unidade de processamento, unidade gráfica. E aqui ó, cada componente desse, ele é numerado, ó. Toda peça, né? Todo componente, capacitor, resistor, R, tudo que for R, resistor, C, capacitor, e assim por diante, né? L1, L121, L bobina, né? Esse ZU é tudo CI, né? Que tem uma função de controlar um setor do celular. Que é a unidade, né? Unidade de... Na placa do celular não vem escrito isso, tá? É R, C, porque os componentes são muito pequenos, então não tem como colocar essa escrita. Então no esquema elétrico você consegue identificar. Igual, você tá vendo ali, um monte de resistor e capacitor junto, né? Então muitas vezes tem pessoas que não tem muita experiência, né? Tá começando agora, vai fazer um teste em um componente e fica na dúvida se é um resistor, um capacitor ou indutor. Exato. Porque são todos SMD e praticamente têm o mesmo tamanho. Então no esquema elétrico você consegue identificar o que é capacitor, o que é indutor, o que é resistor, que você viu que tem um monte na placa do celular, e identificar os CIs. É isso aí. Aqui embaixo na placa nós temos aqui a parte de conectores de antena, né? Ficam na parte de baixo do celular. Então você consegue identificar por antenas. Aqui é Zener, né? Diodo Zener. Sim. 401, 402. ZD, diodo Zener e o Sol D. E Sol D, diodo comum, né? Isso, D500. exatamente. D500. Aqui L, quando tudo que tiver L. Né? Quem tem um conhecimento em eletrônica, em esquema elétrico, já entende que L é bobina, R é resistor e assim por diante, né? Vamos descer mais um pouco. Aqui temos o outro lado da placa, né? Aqui já mostra os slots do SIM, né? Do chip. Também tá identificado SIM 601, unidade 409, unidade 210 e assim por diante, né? Conectores também, conector da câmera. Aqui temos um outro conector. Temos o LED do flash. Aqui embaixo também temos mais esses pinos, né, de contato de antena. Mais resistores e mais capacitores. Aqui nós temos os aparelhos que eles indicam, né, para mexer com esse tipo de celular, que é
um osciloscópio, um multímetro digital. Praticamente os aparelhos que nós usados temos, na eletrônica, nós né? apresentamos aqui nas aulas anteriores, né? Uma fonte assimétrica, um analisador de espectro e um ferro de solda. Isso aqui a única coisa que nós não mostramos foi o osciloscópio. Nós não vamos utilizar ele porque é um equipamento muito caro, muitos alunos não têm, e a análise na placa eletrônica com osciloscópio, ela muda totalmente em comparação com o multímetro, com os outros equipamentos. Então, para você conseguir fazer análise de uma placa fazendo uso do osciloscópio, primeiro você tem que fazer um curso de osciloscópio para você saber manusear essa ferramenta. O osciloscópio ele é um instrumento complexo. O osciloscópio ele vai fazer um raio-x nos componentes. Você vai verificar como que é o comportamento dos componentes. O osciloscópio ele vai mostrar as frequências dos componentes, as formas de onda, as tensões, ou seja, ele vai dar todos esses parâmetros. Então é para uma análise mais avançada, né? Então o Luiz lá, ele não tem osciloscópio na assistência dele, né? Esses 12 mil celulares que ele já consertou não foi precisou. fazendo uso do multímetro. Sim. Então fiquem tranquilos, tá? Não vão se desesperar, eu preciso comprar um microscópio. Não é necessário, tá? Não precisa de comprar microscópio. Osciloscópio, desculpa. Microscópio é bom comprar. O microscópio é bom comprar, osciloscópio. sim. E assim, tá muito caro, né? Um osciloscópio novo, para você trabalhar aí com placa de celular, você vai pagar uns R$2.000. Acima disso, 2.000. Tirando que você vai ter que investir, e um curso de osciloscópio é caro. E para você achar um curso bom de osciloscópio, né? Um curso que realmente vá lhe ensinar a trabalhar com essa ferramenta, né? Você fazer os testes, leitura dos componentes, é complicado. Então, não se preocupe com isso, ok? Lá nas aulas de conserto ao vivo, vocês vão ver dezenas de celular que nós vamos fazer o conserto que chega de cliente, né? Porque o objetivo é fazer você consertar na prática e ganhar dinheiro. Não é ficar perdendo tempo com coisas assim que não vai acrescentar tanto, né? Verdade. Então, é isso aí, vamos lá, prosseguir. E aqui nós temos o primeiro troubleshooting, né? O nome desse tipo de bloco, né? Vamos dizer assim, chama-se troubleshooting. Ele é uma análise. Se você pegar um manual eu não sei agora se vem, antigamente se pegava o manual de uma TV, por exemplo, e lá na última página ela tinha os prováveis defeitos e as prováveis causas, né? Tinha os defeitos e as prováveis causas. Por exemplo, a TV não liga, verificar se está ligado na tomada, verificar se a tomada está funcionando. Então o troubleshooting ele é mais ou menos isso, né? Aqui nós temos um exemplo de um caso que o G530, o Grand Prime, chega para você e não liga, aparelho não liga. Aí o que você vai fazer? Em cima desse troubleshooting ele já te dá as diretrizes, né, para você analisar prováveis o defeito e as prováveis causas, né? Resultados também. Então vamos lá. O aparelho não liga, cheque a voltagem da bateria se é maior que 3,4. Aí ele já te diz, se não carregue a bateria. Ok. Se sim, se a bateria estiver carregada, você vai checar a tecla de power, né, que é o botão de power. Se tiver anormal, troque a tecla de power, né? E coloque o celular em operação. Se sim, se tiver normal, você vai ligar o telefone e checar se sai som, se tem áudio no celular, né? Porque às vezes o aparelho liga, sai som, mas não aparece imagem. Se sair o som, troca a frontal. Você vai trocar a frontal, no caso seria o display. Se não sair o som, aí você vai verificar unidade 409, se a voltagem no capacitor 448 é igual a 1,15 volts. E aí como que você vai achar esse capacitor? Você já tem a peça aqui, a suspeita. Você fez tudo isso aqui e não resolveu, ele já te dá uma suspeita aqui, ó.
checar capacitor 448, se tem 1,15 na saída dele, 449 também 1,15 volts. Né? Como que você vai fazer isso? Você vai lá no... Você aperta o Ctrl F dentro do PDF, né, para fazer a busca. E você vai digitar capacitor 448, C448. Por quê? Porque você na placa não vem escrito, né? Capacitor 448, não vem escrito esse capacitor, muito menos a tensão que ele tem na saída. Então você vai lá na pesquisa e vai lá. Aqui já apareceu. Próxima. Aqui você vai achar o capacitor 448. Olha ele aqui, ó. Ele está ao lado do 449. Por isso que verificou, por isso que lá no troubleshooting mandou você verificar o 448 e o 449. Por quê? Porque eles estão em paralelo, né? Eles estão ligados em paralelo. E aí, se um tiver ruim, provavelmente o outro também não vai funcionar. Certo? Então, o troubleshooting te dá essa direção, né? E aqui também, na placa, ele vai te mostrar o lugar que está esse capacitor, né? 448, olha ele aqui, ó. Então, você vai pegar a sua placa e você vai ver que esse capacitor, que provavelmente não está mandando imagem, ele está aqui, ó. 448, 449, está logo do lado da... Aqui é o conector do display, aqui é a unidade 409. Então esse capacitor seria o responsável pela causa desse defeito. Se você medir a tensão na saída dele tiver 1,15 volts, 1,15 volts, vamos voltar lá no troubleshooting. Você mediu, tem 1,15 volts. Beleza, verificar a unidade 5004, se a saída do sinal PS Hold o TP405 se é igual a 1,8 volts. Aí nós vamos supor que lá no capacitor 448 e 449 não tem, né, a tensão de 1,15 volts. Aqui, pessoal, se você não identificar a tensão, que assim, o capacitor ele tem tensão de um lado e outro lado ele tem zero. Exato. O capacitor ele funciona como uma chave aberta. Então, do lado ele tem a tensão, do outro lado ele vai ter zero. Não pode ter a mesma tensão dos dois lados, senão ele está funcionando como um curto, que está em curto. Se não tiver essas tensões, significa que o CI... É CI, né? Isso, CI. O 409, ele não tá mandando. Aí, aqui tá falando para fazer a troca dele, para fazer a troca, né? do CI. E ele é bem, ó, se você olhar na maioria dos troubleshooting, manda trocar ele. Ok. Então, aqui, ó. Troque unidade 409. E aí vai mandar você checar a unidade 5004, está saindo um determinado sinal, até chegar num ponto que ela manda você checar a operação inicial, né? E aí ela finaliza. Tem determinados troubleshooting que eles mesmos indicam para você trocar a placa, que nem esse caso aqui, ó. Você fez tudo isso aqui, ó. Fez todo esse processo, ele manda você checar o cristal oscilador de 19.2 MHz, manda você checar o Power Manager 8916, troca a unidade 300, unidade 409. Aí chega num ponto que o próprio fabricante manda você trocar a placa, né? Manda você trocar a placa, a PBA, que seria a placa, né? Então, para vocês terem uma ideia, é bem complicado, precisa de bastante experiência e conhecimento, né, para estar entendendo, como se fosse mais ou menos entender o desenho elétrico o esquema elétrico de qualquer outro aparelho de celular, né? E o troubleshooting, o esquema elétrico, ele te dá várias opções, né, sobre vários defeitos.
é a parte de carga, né? Você vai colocar o USB e tal, aí você vai fazer medir as tensões, aí vai... Então ele vai te dando todas... bateria está carregando, não, ressoldar ou trocar o unidade 421. Então todo esquema elétrico, eles vêm com esses troubleshooting, né? Que ele vai te explicando as prováveis causas e os prováveis defeitos. E aí eles te mostram no esquema elétrico e te mostram onde está a peça na placa, né? E como vocês podem ver, é tudo em inglês. Então, se você não fala inglês, você não sabe ler, você pode ir traduzindo, né? Porque se você escrever em português o defeito, você não vai encontrar aqui. Exatamente. Você tem que escrever em inglês a palavra relacionada ao defeito para você encontrar, né? Não vai escrever a frase, você escreve Exato. a palavra ou a parte do celular ali, que aí você consegue identificar aqui o que é. Por exemplo, né, nós sabemos que o microfone ele é o MIC500, né? Então ele está dando um problema lá no microfone, você vai lá na primeira página lá, na segunda página aqui, ó, nós temos o microfone. Então você já sabe que o microfone é o MIC500. Então se deu algum problema no microfone, você identificou onde que ele se localiza na placa, e aí você sabe aqui, ó, MIC500. Você dá um Enter, já vai aparecer, só diminuir o zoom. E aqui, ó, lá no troubleshooting lá, microfone parte. Cheque a função está funcionando, tal. Cheque as bobinas L500, tem 2,8 volts e tal. E aí ele te dá essas causas, essas prováveis... ressoldar ou trocar. Esses prováveis consertos, onde que você tem que mexer. No nosso caso a gente já troca, né, Luiz? Exato, eu não venho... Troca porque o microfone é fácil de você achar e é barato, né? E é baratinho. E aí até eu, por exemplo, eu não me apego a um esquema elétrico desse para trocar um microfone, né? A não ser que o quê? Se você troca um microfone e aí em cima, depois você trocou aquele microfone 1, 2 vezes e ele ainda assim não funciona, aí sim a gente recorre a esse esquema elétrico e aí você vem nessa parte aqui e você consegue ter uma ideia do que pode ser, do que pode estar causando aquele defeito, que aí nós já concluímos que não é o microfone em si, mas provavelmente ou algum capacitor, né, ou algum capacitor em volta, ou algum diodo Zener, né, ou alguma bobina dessas. Então pode ser, de repente você troca o microfone 2 vezes, colocou um outro microfone, e aí o microfone não funciona e tal, você corre lá no esquema, você vai ver que tem 1, 2, 3 capacitores, 2 bobinas, um diodo Zener e um resistor, que de certa forma mandam alimentação para ele e controlam tudo que chega e que sai desse microfone. O troubleshooting ele vai te dar esse direcionamento para você estar trocando um determinado capacitor que esteja queimado, uma determinada bobina ou até mesmo um resistor, e ele já te dá a localização desses componentes também. Seria no caso aqui R505. Essa parte aí, Luiz, ajuda também se for precisar refazer uma trilha, né? Exatamente, também. Por quê? Porque ele tá... Você sabe onde que vai ligado cada... Exatamente. Aqui, ó, nós sabemos que o R505, ele é um terminal terra, o outro, apesar de passar por cima dessa trilha, ele é ligado apenas na outra trilha, né? Que é onde tem a bolinha, aqui ele só passa, no esquema elétrico ele passa por cima, né? Aqui o capacitor, um terminal terra, o outro terminal vai morrer lá na bobina, na L500. Então isso te dá uma direção muito boa, né? Te dá uma direção legal para você poder estar identificando alguns defeitos e até mesmo conhecendo um pouco mais aquela placa de celular que você tá trabalhando.
conector. Esse é o setor responsável pela parte de alto-falantes, né? Por exemplo, não funciona, speaker parte de alto-falante, né? Check speaker function, play, toca um MP3, toca uma música, coloca no volume máximo. Sim, check conexão do HDC500 na placa de circuito. Reconnect, isso aqui é o conector, né? HDC500 é o conector. Troque o módulo de speaker, de alto-falante, que ele é um módulo, né? E aí vai te passando, né? Checar as bobinas. Checa as bobinas, né? L505, L506 na placa. E aí, se tiver tudo ok, você vai fazer Isso, a troca. Troca da unidade 409. A unidade 409 qual que é? Ela tá aqui, ó. Ela tem todas essas bobinas que foi dito aqui, ó. L505, L506. Ela tem todas essas bobinas em volta, né? Ó, já tá dizendo aqui. E aqui tem na placa aonde que tá a unidade 409, né? É um CI BGA. Também dependendo tem que ter muita experiência para fazer a troca desse CI. Aí teria que ter um CI novo, né? Já com as esferas, ou um stencil para colocar as esferas. Aí já complica bastante, né? Aqui também tem a parte de Bluetooth dizendo checar os cristais e tal. E aí é isso aí.